A paz do Senhor, povo de Deus. Você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Quem está falando é Rai Santana e hoje iremos aqui para mais uma lição. Desta feita, a lição de número 5, que tem por data dia 5/5/2019. E na aula de hoje iremos falar sobre dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Texto do dia. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Síntese. Os textos bíblicos que tratam a respeito de dízimos e ofertas estão relacionados com justiça, misericórdia e fé. E a passagem que nós iremos usar como referência é a história lá de Abraão, é a passagem que fala que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Foi algo ali voluntário, ele quis dar o dízimo e ele deu. Introdução. Para tratar a respeito do tema desta lição, dízimos e ofertas, como disciplina para lidar com dinheiro, vamos analisar uma narrativa bem conhecida do livro de Gênesis. Veremos a respeito da entrega do dízimo de Abraão a Melquisedeque, rei de Salém, após a vitória surpreendente sobre 4 grandes reis orientais. Também vamos tratar a respeito da entrega do dízimo no Novo Testamento. Vamos refletir a respeito de um texto bastante usado para falar sobre o assunto, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 e 10. Veremos também 2 textos que mostram como Jesus lidou com as ofertas e os dízimos. Desejamos que o estudo desses textos nos auxilie a ter uma visão equilibrada a respeito das nossas contribuições e da nossa vida financeira. Uma visão equilibrada, nem de mais, nem de menos, ok? Vamos agora adentrar nos tópicos. Tópico de número 1. Vai falar sobre Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque porque era desprendido de bens materiais. Subtópico de número 1. O motivo da gratidão de Abraão. Naquela época, na altura de Gênesis 14, na época de Abraão, inicia a batalha entre reis do Oriente e reis cananeus. E aí são 4 reis das maiores potências da época. E aqui na revista vai falar o nome deles. Ok? E esses 4 reis derrotaram 5 reis das cidades cananeias. A Bíblia vai relatar isso lá em Gênesis 14. Os vencedores levaram prisioneiros. E entre esses prisioneiros, quem estava? Ló e sua família. Para quem não sabe, Ló, sobrinho de Abraão, ok? E o que Abraão tem a ver com essa história toda? Sabe o que Abraão tem a ver com essa história toda? Abraão, ao saber dessa história aí, ele reúne uma tropa e convida Aner, Skol, Manri, e no total, essa tropa continha 318 homens. Abraão reuniu uma tropa de 318 homens para ir resgatar Ló e sua família. Mas Abraão era um cara que não somente pensava ali nos deles, pensava nos outros também. Então o que ele fez? Ele reuniu essa tropa para lutar contra os reis do Oriente, que haviam vencido os 5 reis cananeus. Então Abraão e essa tropa que ele formou iriam lutar contra os reis do Oriente e libertar todos os prisioneiros. E foi isso que eles fizeram. Eles foram lá, libertaram todos os prisioneiros, também recuperaram os bens materiais e os alimentos. E também trouxeram despojos de guerra, ok? Então podemos dizer que Abraão foi para uma guerra. Eita, isso mesmo. Abraão foi para uma guerra. Tudo isso para quê? Para resgatar Ló e sua família, ou seja, seu sobrinho e sua família que foram levados como prisioneiros. E isso é o que vai falar no subtópico de número 1. Mais pra frente, vai falar que quando Abraão retornou, ele consagrou uma parte ao rei e sacerdote. Para quem não sabe, o rei de Salém, Melquisedeque, era rei e sacerdote. Então Abraão voluntariamente, sem Melquisedeque pedir nada, pegou todos aqueles despojos, pegou todos aquele alimento que ele recebeu, e a 10ª parte ele deu para esse rei, deu para Melquisedeque. Aí por isso que vai ter o texto que fala vai ter um texto que narra o que Abraão fez.
O texto vai falar assim: e deu-lhe o dízimo de tudo. Aí a própria revista se pergunta: mas o que era tudo? Quando a revista se pergunta o que era tudo, a própria revista já responde que o tudo era a totalidade dos despojos resgatados por Abraão e seu grupo. E aí lá no finzinho vai falar assim, que essa atitude de Abraão é interessante. Por quê? Porque logo após voltar vitorioso de uma guerra que ele venceu, ele dá o dízimo sem ninguém falar nada. Porque dízimo é a 10ª parte. Aqui no Antigo Testamento, dízimo é a 10ª parte. Então Abraão vai lá, volta da guerra vitorioso, Ló e sua família com eles e seus guerreiros, libertou todos os prisioneiros, estava agradecido e resolveu ali dar uma 10ª parte para Melquisedeque, que era rei sacerdote de Salém. E a revista vai falar assim, que o interessante é que a primeira coisa que Abraão faz após a vitória é dar o dízimo. E a revista vai falar que é uma forma de gratidão a Deus. Então logo de cara nós aprendemos aí na lição que dizimar é uma forma de gratidão a Deus. Subtópico de número 2. Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, recebe o dízimo de Abraão. Vai falar aqui no subtópico de número 2 que Melquisedeque não era apenas rei e sacerdote, mas na própria Bíblia ele é identificado como um sacerdote do Deus Altíssimo. E era rei de Salém. Salém, futuramente, o próprio Salmo 67, versículo 2 vai relatar que Salém, futuramente, lá em Salém vai ser edificada a cidade santa, justamente a cidade que aquele rei, por nome Melquisedeque, governava, administrava. E aí Abraão e Melquisedeque se encontram, e nesse encontro, Melquisedeque oferece para Abraão pão e vinho. Esse gesto tem um significado. E o que significava? Paz e bênção em nome do Deus Altíssimo. Então lá no Antigo Testamento, quando você chegava oferecendo para alguém pão e vinho, não queria dizer somente que você queria ter paz com aquela pessoa, mas que você queria ter paz, queria que aquela pessoa fosse abençoada. Isso tudo em nome do quê? Em nome do Deus Altíssimo. E aí a revista vai destacar algo bastante interessante, que é o fato de Abraão entregar o dízimo ao Melquisedeque. O que isso representou lá no Antigo Testamento? Representou que o quê? Melquisedeque era superior a Abraão. Sendo assim, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, aos sacerdotes da linhagem da tribo de Levi. Por quê? Pelo simples fato de os filhos da tribo de Levi serem descendentes de Abraão. Nesse ato de dar o dízimo, ele está reconhecendo que Melquisedeque é superior a ele, então logo o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque Melquisedeque é maior que Abraão e o sacerdócio levítico vem da linhagem de Abraão. Então logo tá bem óbvio que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Ao dar o dízimo também, Abraão e Melquisedeque selaram ali uma aliança, na qual um defenderia o outro. Então, Abraão defenderia Melquisedeque, Melquisedeque defenderia Abraão. Um defenderia um outro. E assim, teriam não somente uma aliança, mas também uma boa convivência. E nessa altura, já estamos aí pulando para o subtópico de número 3, a qual vai falar: Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e não lhe fez falta. Vai falar aqui no subtópico de número 3 que Abraão, após cumprir as suas ações religiosas, ele vai até o rei de Sodoma. E aí o rei de Sodoma pega e faz o quê? Oferece a Abraão bens recuperados como gratidão pela libertação. Abraão tinha juntado uma tropa com 318 homens e ido atrás dos reis do Oriente. Isso, um dos reis de Sodoma estava preso lá. E eu não falei que Abraão não foi somente libertar Ló e sua família, mas todos os prisioneiros. E quem estava no meio desses prisioneiros era um dos reis de Sodoma. Então, nesta feita, Abraão, depois de cumprir suas obrigações ali religiosas, Abraão vai até o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma, como gratidão, pega e fala assim: ó, Abraão, vou te dar um pouquinho aqui dos despojos da guerra, toma pra você, em forma de gratidão por você ter me libertado. E o que Abraão faz? Recusa. Mais à frente nós veremos por que Abraão recusa. O que mostra isso de Abraão ter recusado esse despojo oferecido pelo rei de Sodoma? Na época, quem ganhava a guerra ficava com todo o despojo. Mas Abraão, ele foi diferente nessa parte.
Ele recusou receber o despojo do rei de Sodoma, porque o rei de Sodoma queria dar o despojo para ele em gratidão de ter libertado. Mas Abraão não aceitou. Mas Abraão vai falar assim, dá esse despojo para aqueles que foram comigo, Aner, Escol e Manre. Eu não quero esse tesouro. Eu já peguei uma partinha lá e não preciso de mais nada não. Ou seja, ele se contentou com aquele que ele tinha pego. Ele poderia ter pego mais? Poderia. Mas não foi ali da conduta de Abraão ter pego mais, porque ele já tinha ali o suficiente. E aí, isso vai mostrar em Abraão uma característica pacífica e o desprendimento dos bens materiais. Outro fato também pelo qual Abraão não quis pegar esse despojo é pelo fato do rei depois não ficar falando por aí, que o rei falando por aí, tá vendo, Abraão é rico, tem bem material, fui eu que dei pra ele, ele foi lá, me libertou, eu dei pra ele. Abraão só ficou rico por causa dos despojos que o rei de Sodoma deu pra ele? Claro que não. Abraão já era próspero antes de ir para essa guerra libertar Ló. Depois então que ele voltou com despojos. Ele poderia ter pego aquilo que o rei de Sodoma ofereceu? Poderia, mas ele não pegou. Por quê? Porque ele já era consciente que aquilo que ele tinha era suficiente para ele. Para que pegar mais? E aí vai falar no finzinho do subtópico de número 3, que a entrega do dízimo nos ajuda a desenvolver uma forma correta de lidar com os bens materiais. Muitas pessoas não entregam seus dízimos e suas ofertas por falta de controle financeiro. Quem não conhece um abençoado que fala assim: ah, mas eu peguei meu salário, sobrou 10 reais, não deu para dar o dízimo. Ô, criatura, abençoado, o dízimo, você recebe seu salário aqui, ó, você já separa o dízimo, pá. Aí depois você, com o que sobrou, tu paga tuas contas, tu faz tudo. E não dê por obrigação, dê por forma de gratidão a Deus, ok? Se for para dar obrigado, nem dá. Não vale nada o seu dízimo se você der obrigado. E mais lá na frente nós iremos falar sobre isso, inclusive. Tópico de número 2, os contribuintes fiéis têm uma vida equilibrada e garantia de bênçãos espirituais. Subtópico de número 1, Paulo incentiva a prática de contribuições para os menos favorecidos. Algo muito interessante que eu me recordo que eu falei na aula passada, na classe. Sim, foi. Eu tava ali falando para os jovens que quando Deus abençoa a gente, não é só pra gente, para nós sermos abençoados, mas é para que através da nossa bênção outras vidas sejam abençoadas. Então Deus, quando Ele abençoa a minha e a sua vida, Ele não está pensando só em abençoar a gente, só abençoar a nossa família, não. Mas Ele está pensando em o quê? Abençoar a gente e a gente, com aquilo que Deus deu, abençoar a vida de outras pessoas. Olha como Deus é estratégico. Então, se Deus te abençoa hoje, não é só para você acumular tudo para você e ficar egoísta, fechado, seu irmão aparecendo do lado e você não faz nada. Não. Deus te abençoou, Deus te deu bastante, o suficiente, o necessário, ou até mesmo o suficiente para compartilhar. Beleza, não é só para você e para sua família. É para você abençoar a vida de alguém. Com um simples gesto, você abençoa a vida de alguém que muitas das vezes está passando necessidade e você nem sequer nota. Então, uma das coisas que nós cristãos temos que fazer é colocar isso em mente. Que Deus nos abençoa, não é para nós retermos a bênção para nós, mas sim abençoarmos a vida de outras pessoas, ok? E aí, nesse subtópico de número 1, vai falar que Paulo escreveu 2 capítulos na segunda epístola aos Coríntios, para orientar os irmãos a respeito da contribuição. Olha que maravilha, Paulo dá o exemplo das igrejas da Macedônia. Macedônia era um lugar pobre, mas ele tinha algo muito rico em Macedônia. O que era rico em Macedônia? Macedônia podia ser pobre, podia ser um lugar pobre, mas os crentes de Macedônia eram ricos em generosidade e bens espirituais. Olha que maravilha. E aí vai falar aqui que Paulo incentiva a contribuição consciente. A própria revista vai falar assim:
O apóstolo Paulo incentiva uma contribuição consciente, pois elas quem? A contribuição consciente. Tinha como fim a igualdade e não a sobrecarga. Na aula passada nós falamos sobre a sobrecarga. E aí vai falar que a pessoa que quer dizimar, ela precisa ser uma pessoa disciplinada. A revista está falando isso, que dizimar requer disciplina. Que disciplina? Para a pessoa dizimar, ela precisa ter uma atitude de amor e equilíbrio. Amor e equilíbrio. E essa atitude de amor e equilíbrio, ela é consequência da obediência à palavra de Deus. Ou seja, o que a revista está dizendo? Que para você dizimar, você deve fazer essa contribuição consciente. E para você fazer essa contribuição consciente, que é dizimar, você deve ter disciplina. E essa disciplina requer uma atitude de amor e equilíbrio. E essa atitude só vem quando você ouve e obedece a palavra de Deus. Resumindo tudo isso, o fato de dizimar, o fato desse algo equilibrado aí que a revista fala, tudo isso é consequência de ouvir e obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos que é uma diferença bem grande entre ouvir e obedecer, né? Ouvir, você ouve aqui, sai por aqui e maravilha. Agora, ouvir e obedecer é quando você ouve aquela palavra penetra no seu coração e você pratica aquilo que você ouviu. Você pratica a palavra e até mesmo obedece. Uma diferença enorme. Mas isso tudo, essa disciplina só vai vir quando você ouvir e obedecer a palavra de Deus. E aí Paulo utiliza como figura uma semente. E aí Paulo incentiva aquela igreja a semear ricamente. Quando ele fala semear ricamente, é ajudar com bastante generosidade aqueles que necessitam. Paulo, ele fala que você semeando ricamente, a sua semeadora produzirá bons frutos e o Deus que abençoou você para que você semeasse ricamente, ele ia também multiplicar a vossa sementeira. Ou seja, você ia lá pegar sua semente, semear ricamente. Aquelas pessoas iriam pegar a semente. E o Deus que deu a semente, que você está semeando ricamente, vai abençoar mais e mais e mais. Por incrível que pareça, é isso que acontece na vida da pessoa que dá o dízimo e oferta ao Senhor. Subtópico de número 2. Jesus ratifica a entrega do dízimo, mas critica sua prática sem justiça, misericórdia e fé. Aqui no subtópico de número 2 vai falar da passagem que está registrada lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, a qual Jesus fala para aqueles fariseus, para aqueles líderes religiosos, reconhece que eles deram um dízimo bom, uma quantia boa, mas de nada vale dar o dízimo se você não pratica. Ou seja, não vale de nada você dar o seu dízimo, você pagar, se você não pratica a justiça, se você não pratica a misericórdia e se você não pratica a fé. Ou seja, como é que nós dizemos quando fazemos algo e no fim das contas não vale nada? Sacrifício de tolo. Isso é um sacrifício de tolo. Há muitas pessoas que pensam, eu não vou na igreja, mas eu dou o dízimo e minha vida é abençoada. Oh, coitado, tá perdendo tempo dando dízimo. Por quê? Jesus reconheceu aqui para aqueles líderes religiosos que a contribuição deles foi boa, mas aliado com a contribuição, ou seja, aliado com o dízimo, tem que ter também a prática da justiça, a prática da misericórdia, a prática da fé. Caso contrário, só tenha um e não tenha outro, de nada vale. Para vocês verem como as coisas do reino de Deus é um tanto equilibrada. Tudo em conjunto. Tipo, vigiai e orai, dízimo e prática da justiça, da fé, da misericórdia. Não basta só fazer um e os outros esquecer. Ou dar muito um para tentar compensar os outros. No reino de Deus não rola isso, não acontece isso. Ou você faz tudo certinho, ou seu sacrifício é um sacrifício de tolo. Vamos ver o que fala aqui no subtópico de número 1. Aqui no subtópico de número 1, a revista vai falar que esse versículo que está em Mateus capítulo 23, versículo 23, faz parte de um contexto em que há um conflito entre Jesus e os líderes religiosos. Porque Jesus critica as práticas hipócritas e contraditórias desses líderes religiosos.
Pra quem não sabe, líderes religiosos, uma das classes dos líderes religiosos da época de Jesus são os fariseus. Os fariseus ganhavam na hipocrisia. Era aquele tipo de gente religiosa que fala assim, vai, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Só ficava apontando pros outros fazer. Mas ele que falava pros outros fazer, não fazia. Então os fariseus eram os caras hipócritas na época. Mas a questão é, eles mandavam os outros fazer, mas eles não faziam. Agora Jesus não, Jesus é diferente. Ele fala pra gente fazer várias coisas e mesmo não precisando, ele deu exemplo para que o quê? Para que nós fizéssemos. Então, voltando aqui para o contexto, foi um conflito entre Jesus, os escribas, os fariseus, todos os líderes religiosos. Por quê? Porque aquele pessoal tinha uma visão equivocada. E olha o que Jesus vai falar. Jesus vai falar assim: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante, a lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Olha o que Jesus está falando. Jesus ainda pega algo aqui que o próprio título do subtópico não comentou, a lei. O título do subtópico vai falar sobre a justiça, a misericórdia e a fé. Mas Jesus, no versículo que está lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus fala inclusive da lei. Jesus reconhece que eles deram os dízimos ali da colheita deles, de hortelã, de endro, de cominho. Mas Jesus fala também que eles são hipócritas. Por quê? Porque eles não fizeram, eles deram o dízimo dessa colheita, mas não fizeram o mais importante. Que era o quê? Não desprezar a lei, isso era importante. Não desprezar o juízo, não desprezar a misericórdia, não desprezar a fé. E Jesus ainda fala que deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, você deve dar o dízimo, mas não deve omitir as outras coisas. Você deve fazer um e também fazer o outro. Caso contrário, se só faça um e não faça outro, sacrifício de tolo. Tá fazendo errado. O próprio Jesus falou isso. Ele reconheceu que a oferta deles foi boa, mas de nada valia. Por quê? Porque eles faziam uma coisa e omitia a outra. E essa passagem na qual Jesus falou isso, a Bíblia é massa, é atual. Então, essa passagem também se enquadra para nós nos dias de hoje. De nada vale nós fazermos algo, fazer um e omitir o outro. O próprio Jesus falou isso. E não foi só isso que aconteceu. Foi um conflito, realmente. Eles ouviram essas palavras de Jesus. E Jesus também reprovou a motivação desses líderes religiosos. A motivação deles ao dizimar. E a motivação desses camaradas, desses líderes religiosos ao dizimar era falar o quê? Eu dizimo e eu não vou dizimar apenas o que eu devo dar o dízimo, mas eu vou dizimar mais. Não importa que eu não pratique a justiça, a fé, a lei, a misericórdia, eu dei o dízimo em dobro. Então isso vai suprir essa outra parte que eu omiti. Quando na verdade nós sabemos que não é assim que funciona. Com Jesus, com Deus, com as coisas de Deus, do reino, não há barganha. Quer dar o dízimo? Dá o dízimo. O dízimo vale R$1 de dízimo lá. Você vai dar R$1 de dízimo. É o seu dever dar R$1. Se você quiser dar mais de R$1, aí já é seu critério. Mas o que tá errado é você dar o que já está imposto e querer dar o dobro do que está imposto para cobrir a outra parte que você não está fazendo. Isso tá errado. E foi o que eles fizeram na época. Tanto é que Jesus reprovou. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Olha que forte você ouvir isso de Jesus na época. E Jesus não criticou eles por pagarem o dízimo, mas por eles se justificarem por isso. Ou seja, eles pagaram o dízimo e usavam, mas eu paguei o dízimo. Eu não preciso praticar a justiça, a fé, a lei. Vamos lá, subtópico de número 3, vai falar sobre o dízimo e a parábola do fariseu e do publicano. E aí eu lhes faço a seguinte pergunta:
em qual perfil você se enquadra? No do fariseu ou no do publicano? Digita aí nos comentários. Bom, não sei qual vai ser a sua resposta mediante a esta pergunta, mas eu logo vou lhe antecipando aí, dando um spoiler de leve. Você deve ter o perfil do publicano. Mas por que eu devo ter o perfil do publicano e não do fariseu? Por quê? Vamos descobrir agora. Aqui no subtópico de número 3, vai falar sobre esta parábola, que é a parábola do publicano e a parábola do fariseu. Aí aqui vai descrever o que essa parábola representa, o que Jesus quer falar através dessa parábola. Vai falar aqui na revista o seguinte: Jesus apresenta por meio da parábola algo que chocou seus ouvintes. Colocaram um dos cobradores de impostos, considerado traidor pelos judeus, como justificado diante de Deus. Não sei se vocês sabiam, mas na época de Jesus, cobrador de impostos, tinha o povo judeu, porém esse povo judeu foi dominado por um outro povo. E esse outro povo que dominou o povo judeu, cobrava o imposto dos judeus. E era tão sério isso, que eles recrutavam pessoas de origem que eram judeu para esse cargo do império que veio dominando. E aí, esse judeu era considerado traidor. Por quê? Porque os judeus foram oprimidos por um povo. E aí esse povo quer cobrar imposto e levanta quem para cobrar imposto? Um judeu. Por isso que o judeu na época que era cobrador de impostos era considerado um traidor. E aí nessa parábola chocou os ouvintes de Jesus. Para quem não sabe, as parábolas prendiam a atenção do público na época de Jesus. Era a forma inovadora que Jesus tinha de levar a palavra. Então Jesus falava por meio de parábolas, coisas terrenas que representavam algo do reino de Deus, dos céus, mas Jesus utilizava uma linguagem que as pessoas compreendessem. Tinha que raciocinar um pouquinho assim, né? Mas as pessoas compreendiam. E Jesus, como um bom mestre, ele dava o problema, no caso ele falava a parábola e mostrava a resolução da parábola, o que aquilo significava. E essas parábolas são tão boas, são tão maravilhosas que se aplicam para os dias de hoje. Então, nessa parábola, Jesus chocou os seus ouvintes. Por quê? Porque ele coloca como justificado um cobrador de impostos. E coloca como reprovado um fariseu. O que o fariseu fazia naquela época? O fariseu era uma pessoa zelosa da lei. Era uma pessoa muito zelosa da lei. Aquela pessoa que vai lá, lê a lei e fica falando: fulano, mas você tem que fazer a lei, você tem que cumprir a lei, não sei o que, não sei o que. Só que o único problema do fariseu é que ele falava tanto para os outros fazer e não fazia. Por isso que era fariseu, hipócrita. Fala para os outros fazer e tu não faz. O único problema do fariseu era esse. E do cobrador de impostos era que ele tinha um cargo no império que oprimiu o povo dele. E por conta desse cargo que ele tinha, ele era mal visto pela sociedade. Porque ele cobrava impostos do seu povo. Mas era o trabalho dele na época. Mas o povo não queria saber que era o trabalho dele na época. Ele era considerado um traidor. E aí Jesus pega o traidor, que é o cobrador de impostos, como justificado. E aquele cara que zela da lei, que pela lógica você espera que o cara da lei seja justificado, Jesus pega ele como reprovado. E aí tá o mistério do negócio. Sabe por que Jesus fez isso? A própria revista vai falar. Jesus, ele deixa uma lição muito clara. Qual a diferença daquele cobrador de impostos para o fariseu? A diferença era que o cobrador de impostos, ele reconhecia que a sua dívida era muito alta e que ele não tinha condições de pagar. E pelo fato da dívida dele ser muito alta, dele não ter condições de pagar, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer a Deus, ele vai rogar a Deus. Ou seja, ele não recorre nas obras que ele realizou, mas ele roga a Deus: Deus, o que eu não posso fazer, faz por mim.
O que eu não posso pagar, paga por mim. Ele recorre a Deus. E o fariseu? O fariseu, ele demonstra arrogância. Por quê? Só porque ele zela pela lei, ele fala para os outros fazer, embora ele não faça. Ele faz jejum da forma hipócrita dele, mas ele se justifica pelos seus jejuns realizados, se justifica porque deu o dízimo. Ele demonstra arrogância nisso. Então, ele vai se justificando por tudo que ele faz, ele se justifica. É tipo aquela pessoa que nos dias de hoje fez coisa tal. Ah, mas eu fiz coisa tal. Você não fez. O fariseu era assim. Então, olha a diferença dos dois. Um confia na obra que faz, se justifica pela obra que faz. O outro, ele não tem condições de fazer, ele roga, ele suplica, ele pede a quem pode fazer, que é Deus. Então, nessa parábola, Jesus coloca o cobrador de impostos como justificado, pelo simples fato dele recorrer a Deus. Recorrer a Deus, suplicar a Deus. Agora o fariseu não. Sabe o que o fariseu fazia? Ele achava que as obras dele iriam salvar ele, só porque ele fez. Mas não é assim que funciona o reino de Deus. No reino de Deus, as coisas são totalmente o contrário da lógica humana. Se nós formos olhar pela lógica humana, o fariseu estaria de quê? Porque ele zela pela lei. Mas, tem um detalhe, ele zela, mas ele não pratica a lei. Ele é hipócrita. Ele faz uma coisa e omite a outra. Tá valendo? Não tá valendo. O reino de Deus é assim. Ou você faz as duas coisas, ou, se você fizer só uma, é sacrifício de tolo. Porque se as duas coisas têm que ser feitas, por que você tá fazendo só uma e tá fazendo o dobro e quer justificar a outra que você não fez? Não vai rolar. Então, nessa parábola, Jesus coloca o cobrador de impostos, que era mal visto na época, como uma pessoa justificada. E aí, a revista vai falar assim. A revista vai falar assim: às vezes, como o fariseu, o cristão ignora o aprendizado com os julgamentos de Jesus e corre o risco de, no final, ser reprovado. Em suma, o dízimo deve ser apresentado a Deus pela fé. É um reconhecimento à bondade divina. Aqui a revista comenta isso, mas abrindo um parênteses, ela deixou uma brecha. Uma brecha não, uma recomendação em tanto para nós. Que é o quê? Que a gente, nos dias de hoje, nós cristãos, nós temos que tomar cuidado. Pra gente não fazer o mesmo julgamento que os fariseus faziam na época e acabarmos no fim de tudo sendo reprovado. O que é o fim de tudo? A gente nasceu aqui, cresceu toda a nossa vida servindo a Deus, e lá no finzinho da carreira, quase perto de ir pro céu, a gente faz um julgamento que nem o fariseu. E aí, valeu toda essa carreira maravilhosa e lá no fim tu foi reprovado? Vai valer de alguma coisa? Não vai valer. Então a revista nos adverte para que nós venhamos tomar cuidado, para não sermos reprovados. E no outro passo em que a revista nos adverte, ela vai falar a segunda característica de uma pessoa que dizima. Lá nós vimos o primeiro, lá no subtópico de número 1 do tópico 1, nós vimos que a pessoa que dizima, o dizimista, ele dizima por gratidão a Deus. E aqui, no terceiro subtópico do segundo tópico, nós vemos outra característica do dizimista. Não é somente porque ele é grato, mas porque ele, pela fé, ele reconhece a bondade divina. Então aí, não sei se você já tá ligado nisso, mas foram duas dicas, duas características de uma pessoa que dizima. Ela é uma pessoa grata, ela é uma pessoa que reconhece a bondade divina. Eu não mereço, mas eu ganhei. Então, por gratidão, eu sou muito grata a Deus pelo que eu ganhei. Eu vou dar aqui o meu dízimo. E dou voluntariamente, não precisa nem ninguém pedir. Eu dou voluntariamente. Essa foi a lição de número 5, dízimos e ofertas como disciplina para uma vida bem-sucedida. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo do vídeo. Deixa um comentário abençoado, compartilha com aquele seu irmão do WhatsApp, qualquer outra rede social. E é isso aí. Sigam também a fanpage do canal R. Santana lá no Facebook. Eu vou deixar o link aí na descrição. E é isso aí, galera. Deus abençoe vocês e até a próxima.